Oi, gente, boa noite. Bom dia, né? Boa tarde. Para quem a gente não sabe a hora, né? Que a pessoa vai ver o vídeo. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vou fazendo meu diário aqui, conforme dá, conforme as minhas possibilidades. Gente, confesso que as coisas não foram tão favoráveis para mim ultimamente. Muitas crises, muitas. E vamos supor, nos últimos 20 dias, pelo menos 16 eu estive na emergência. É difícil, não é fácil não. Mas a gente vai fazer o quê? A gente pede, a gente ora. A dor maior desse processo todo, às vezes, não é nem a doença em si. A dor maior do processo todo é você se sentir sozinho. Assim, eu tinha uma classe média, né, e tudo. Meu pai sempre falava, as pessoas te valorizam pelo que você tem, não pelo que você é. Mas eu vivia na matrix da religião. Não estou nem falando de Cristo, de Deus, do Criador, estou falando da religião. E para mim um ajudava o outro. Para mim um ser humano era incansável ajudar o outro e amava o outro como a ti mesmo. Mas na prática não funciona assim, entendeu? Por ingenuidade, eu sempre fui uma pessoa muito ingênua, bobona. Não sou mais, gente. Quando a gente fica só dentro de casa, cuidando de mãe com Alzheimer, epilepsia, né? Minha mãe tinha muitas enfermidades, cheia de aparelhos e tudo, e você não trabalha fora, e só aquelas pessoas da igreja, seu mundo fica fechado. Aí quando você sai para a vida, você vê como o mundo é mau. E como as pessoas são... Eu nem queria dizer a palavra interesseira, né? Mas as pessoas, elas não são doadoras, elas não dão as coisas por amor, por elas serem bonitas por dentro. Elas fazem as coisas mediante troca, né? Você dá alguma coisa, ela te dá outra coisa. Se você não tiver no momento nada para dar, elas somem. O ser humano, ele é muito previsível. Ao mesmo tempo que eu me sinto muito triste, chorei muito, porque eu tinha amizades de pequena, de infância, desde 4 anos de idade, 4 aninhos, 5. E na hora que eu mais precisei, eu me vi abandonada. Fui bloqueada por amiga que falava que era minha irmã, desde 4 aninhos de idade. Aquelas amizades todas, bem de vida, gente. Eu não tô falando gente que tá passando necessidade. Eu tô falando de algumas pessoas que eu conheço que são bem de vida. Bem de vida que eu falo é que, graças a Deus, tem uma casa própria e normalmente tem outra casa, ou de campo, de praia, tem 1 ou 2 carros na garagem e que, de repente, dá uma caixa de remédio, ou um telefonema, ou uma solidariedade. Amiga, como você tá? Tô junto nessa. Não vai fazer falta, né? Tirar 10, 15, 40 minutos por dia para me dar atenção. Mas isso aqui é a criança ferida, né, que está falando. A criança interior ferida, né, assim que se fala, é o vitimismo. Mas para passar por uma doença dessa, é necessário o grupo de apoio. Na hora que eu mais precisei, gente, o meu pai me tirou de casa. O meu próprio pai me tirou de casa e falava: eu não aguento mais você. Você tem crise toda hora, antes você do que eu. O meu próprio pai me tirou da minha casa. Eu fui parar num abrigo, gente. Eu fui parar num abrigo como fosse uma indigente. Mas isso não foi assim que eu saí de casa, né? Foi tudo muito sutil. Ele me deixou na casa da minha irmã, me obrigaram a trabalhar
porque quem não trabalha não come, né? E eu com crise, eu ia para o banheiro chorar. Fui caluniada pelo meu cunhado, porque eu sofri um acidente na entrada do serviço, perto do elevador. Ele queria que usasse salto alto, né? Porque falava que estava me treinando para advogar. Isso tem 2 anos, gente. Eu sofri um acidente muito sério, e trabalhei com aquele pé inchado, botando gelo. Nem ele, nem o sócio dele me mandaram ir à emergência ver. Os rapazes que trabalhavam comigo que falaram, Leliane, isso tá inchando, isso tá muito feio, tava ficando escuro, sabe? Meu cunhado viu aquilo e não falou nada. Nem o sócio dele, que eu não vou falar o nome aqui. E o negócio inchando. Aí chegou no outro dia, eu não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, eu fui e. Eu fui trabalhar, tinha colocado gelo, mas eu não estava aguentando. Aí foi quando eu fui para emergência, aí bati um raio-x na época. Foi até raio-x, nem foi ressonância nem nada. Ele falou que eu estava com 9 problemas no pé. Não, não foi no raio-x, depois a ressonância deu hemorragia. Eu tenho até hoje o exame. E aí depois de um tempo meu cunhado falou que eu sofri o acidente fora do ambiente de trabalho e quis responsabilizar o ambiente de trabalho. Aí eu falei assim, saiba, fulano, para não citar nomes, que mesmo se fosse no ônibus, num trem, no metrô, no Uber, num carro, andando, a partir do momento que eu saio da minha casa e estou indo para o meu trabalho, a responsabilidade é solidária, ou seja, do meio de transporte que eu estou e do meu empregador. Então ele ficou quieto. É uma pessoa que me ajudou muito, sabe? Quando eu precisei, né? Porque eu fiquei muito doente, mas é aquele negócio, a mesma mão que te dá, ela te tira. Esse ditado eu aprendi. A mesma mão que te acolhe, ela te bate. E quando bate, porque as pessoas não adianta serem crentes, serem obreiras de igreja. Elas são cruéis. Na hora que você está doente, elas pisam mais em você. E elas gostam de mostrar o poder delas. Normalmente quem é narcisista, né, gente, tem transtorno de comportamento. Se não fosse eu, mas eu tentei te ajudar. Mas na verdade, gente, a ajuda não foi genuína, porque quando você quer ajudar uma pessoa sem nada em troca é diferente. Quando você está preocupado com alguém, é muito diferente. É quando você quer ajudar o outro, mas primeiro você está pensando em si, se salvar, ou uma empresa, ou um nome, ou precisa da ajuda também, é uma troca, né? Ambos estão se ajudando. O negócio é quando a gente é manipulado e a gente pensa que a gente está sendo ajudado, mas a gente está ajudando o outro também. Até porque quando você fica na casa de alguém, enquanto você consegue ficar em pé, você lava uma louça, você limpa um chão, você faz alguma coisa, né? Antigamente não era assim, mas hoje em dia eu sei que a gente, né? É porque eu era uma mosca morta, assim, sem malícia nenhuma. Porque eu tinha pessoa que trabalhava na minha casa que ajudava. E não era necessário eu fazer. Não era nem malícia. Hoje em dia a gente sabe, né, que a vida é árdua. Isso eu tô falando quando eu era mais nova, né, gente? Então, às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa por falta de conhecimento, por ignorância ou por ingenuidade, né? Mas, mas assim, é complicado, gente. Então eu perdi amizades de infância por estar doente, por estar precisando e estar sempre reclamando que eu estou passando mal, sempre reclamando nos últimos 4 anos, só reclamando, só reclamando. Aí as pessoas falam, você nunca está bem? E o emocional influencia muito, né? Porque eu me sinto sozinha. Eu perdi minha avó e depois perdi minha mãe e não me casei, né? Porque eu fiquei quase 20 anos cuidando da minha mãe acamada. Minha mãe só mexia os olhos, não mexia nada e virava para um lado, virava para outro, para não surgir escaras, né? E minha mãe teve diabetes, desenvolveu epilepsia e usava comia pela barriga, pela GTT, comida líquida, coada, esterilizada, seringa de 60 ml de 3 em 3 horas. Tinha crises epiléticas e eu, né, na época, no início da doença, 20 e poucos anos atrás, eu tinha um namorado e coisa linda de quase de adolescência, mas eu já tinha 20 anos, 22, 20 e poucos, sei lá, mas tinha cabeça de 10. Sempre fui uma criança grande. Não falo isso com orgulho. Aí eu não sabia que as coisas iam se enveredar por esses caminhos e ia demorar tanto. E a igreja sempre falando, na verdade, 2, 3 denominações. Sua mãe vai levantar dessa cama, veja sua mãe
o culto de ação de graças. Então eu me sinto muito enganada, sabe, gente? Não estou falando por Deus, por Jesus, mas essas revelações a vida toda, né? As pessoas tiram muito proveito da fragilidade e da vulnerabilidade da gente. Muita atenção, tá? Não se sintam ofendidos, mas muita atenção com esse negócio de revelação, de... Então é isso, gente. Fui abandonada pelas minhas amigas de infância. Aí sabe quando você escreve para alguém, a pessoa, se precisar, aí te visualiza na mesma hora. Mas aí você vai, ela pergunta uma coisa, você responde, aí demora uma semana para visualizar, então você já se sente um incômodo. Então, resumindo, quando você está doente, você está inútil e você é excluído da sociedade. Esses somos nós. Esses somos nós, os seres humanos. Esses são os seres humanos. Os crentes, os católicos, somem da tua vida, porque você reclama. Mas não foi uma, nem duas, nem três. Eu estou falando essa experiência, eu tive com 5 ou 6 pessoas. Não foi uma, nem duas, nem três. Somem, para você não precisar reclamar, pedir. Esse é o ser humano. E eu nunca pensei em passar por isso, porque eu